Oi, pessoal, vamos lá. Queria se manifestar sobre as informações que foram passadas até aqui. O que a Luciana levantou a mão. Por favor, fale, Luciana. Em primeiro lugar, né, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário. Obrigada. Então, graça e paz a todos. Amém. A minha tem uma pergunta aí. A pergunta seria o seguinte, no caso, como a língua brasileira de sinais, né, ou, no caso, no Brasil, né, como está escrito aí, né, foi informado, houve uma língua de sinais ainda no século XIX, né, 1857, 1850, aliás, e quando foi votado lá na Itália que o oralismo deveria ser priorizado, deveria estar, no caso, em um patamar superior, né? Aqui, o Brasil acompanhou a tendência? Também Sim. foi proibido aqui? Sim, sim. Os surdos eles eram proibidos de sinalizar, então, por isso eles criaram associações onde eles tinham essa liberdade, e nas escolas eles eram proibidos, até, a luta foi até 2002, quando houve a oficialização da língua de sinais brasileira, a Libras. Mas, por enquanto, mesmo com a existência do INES, não tinha uma língua de sinais oficial. Os surdos estudavam lá dentro, mas eles, para a sociedade, eles praticamente não se misturavam. Eles passavam pelo processo da oralização, tratamento fonoaudiológico, utilização de aparelhos, muitos fizeram o implante coclear. Então, aquela visão clínica médica foi até 2002, quando houve a oficialização da Libras através de lei. Ok, obrigada pela resposta. Não é nenhuma pergunta, é mais uma indignação, né? Que judiação, né, que essas crianças passavam. Pensa o bullying que era eles ficar sozinhos, né, num canto e ninguém poder se comunicar com eles. Nossa, eu me coloco no lugar, viu? Dá até uma tristeza. É verdade. Eu, como mãe de surda, passei por todas essas etapas, né? O interessante é que nós só fomos constatar a surdez dela quando ela já estava com 2 anos e meio, porque ela era uma criança normal, mas na escola é que foi percebido a surdez. A gente começou com aquele tratamento fonoaudiológico, aquele de colocar a mão na garganta, tentar exprimir sons, uma coisa assim, ilógica, né? E como eu não conhecia Libras, então era o que tinha e era o que a gente achava que era o certo, né? Até o dia que a minha filha, Daniele, foi participar de uma sala de recursos, onde ela encontrou com outros surdos, e ali, assim, em 3 meses, pelo contato com a língua de sinais, ela internalizou, não quis mais usar o aparelho, e eu fui obrigada a aprender Libras, porque ela não falava mais comigo. Antes era difícil, depois disso passou a ser impossível, né? Então, fui eu que tive que aprender a língua dela. Shirley, tira uma dúvida minha. O surdo, ele usa o aparelho para ouvir o que nós estamos dizendo, no caso?
Depende das frequências de audição que ele tem. Se ele tem uma perda muito profunda, o aparelho não é suficiente para transmitir o som da nossa voz, mas ele percebe sons diferentes. Agora, pessoas que têm uma surdez leve, moderada, o aparelho também não é que resolve, mas ele cria uma Ajuda, adaptação. né? Ajuda. Mas o surdo, ele se sente muito melhor com a sinalização. Então, é a língua do coração dele, né? Então, para nós chegarmos no coração deles, nós temos que aprender a língua. Verdade. Eu tô com uma sobrinha que vai fazer 2 aninhos, ela não fala nada. Minha cunhada já marcou fono, neuropsicólogo para ela, para ver o porquê que ela não fala. Quando ela quer alguma coisa, a água, vamos supor, ela cata o copo e corre para levar, né? Para ver se aí às vezes minha sogra finge que não está vendo, que não percebeu o que ela quer, para ver se ela fala alguma coisa, mas ela não esboça nada. De repente ela deve ter alguma deficiência auditiva, ou como os médicos diziam para mim, por que a senhora quer que a sua filha seja surda? Aí eu dizia, eu não quero, mas eu quero que ela fale. Não, mas tem crianças que demoram mais tempo para falar, e o tempo foi passando justamente por isso, né? Mas eu acho que, assim, uma avaliação fonoaudiológica para ver qual é a frequência que ela escuta, aí também já desenvolve bastante, já tem o diagnóstico, que de repente pode ser algum falta de estímulo, ou ela não quer falar, tem uma série de coisas que aí realmente se passar por uma avaliação para saber disso, né? Não, ela vai passar por avaliação para saber o que é. Porque ela assiste bastante desenho, ela é bem hiperativa, ela não para, é um foguetinho, você entendeu? Então, Ela é um foguetinho, assiste desenhos, ela entende, ela olha para a televisão, você entendeu? Ela presta bastante atenção na televisão, mas assim, minha cunhada, como ela vai fazer 2 aninhos agora, semana que vem, minha cunhada já está procurando fono, né? Para ver, para dar um laudo, né? O porquê, se é dela mesmo, se não é se não chegou o tempinho dela, se cada criança tem um tempo, né? Isso, exatamente. Pode ser, se a Elisângela aqui já está dando opinião, é isso mesmo, vamos participar, Elisângela, vai falando que, de repente, pode ser que ela não acha necessário, ela não quer falar, tem alguma coisa, mas se, por exemplo, se ela está assistindo televisão e tira todo o som da televisão, faz alguma diferença para ela? Isso eu não prestei atenção, não perguntei, mas ela fica bem vidrada, assim, quando está passando um desenho, ou às vezes está passando desenho, ela está fazendo outra coisa, ela mexe, ela é bem imperativa, assim, sabe? Elisângela, tu queres dar a tua opinião? A Elisângela já tem uma outra noção diferente da minha, né? Ô, Ju, porque assim, tem crianças que elas têm um mudismo seletivo, entendeu? Elas só respondem o que elas querem. Eu já tive um caso lá na Pestalozzi, onde eu trabalhava, que o menino só conversava com os familiares, fora de casa e depois de um tempo nem em casa, né? E assim, o autismo também, a criança não fala. Ela ouve, mas não fala, né? Porque às vezes aquela pergunta que às vezes, né, na faculdade o meu professor falava, a pessoa é surda
porque ela é muda, ou ela é muda porque ela é surda, né? Então, necessariamente a pessoa muda não é surda, né? Isso, Mas o contrário pode acontecer, né? isso. A pessoa ser surda e não ter o mudismo, mas ela sendo estimulada, se ela não for muda, ela sai som, Isso. né? E dependendo se for trabalhada, se for uma baixa audição, né? Como tem a baixa visão, né? A baixa audição, ela põe um aparelho, ela vai falar, né? Ou fazer o implante do coclear, também, se for não muito profunda, ela vai sair som de voz, né? Então, Vamos aguardar o que vai dar tem que no fazer uma médico. avaliação profunda, né? Que provavelmente, se ela atende ao nome dela, ela não é surda, né? Exatamente. Porque a criança autista, ela atende, né? Só que ela não fala e ela não tem o contato visual, né? A criança autista. Então, mas tem que ser estudado. Não tô aqui, a gente não está aqui para fechar diagnóstico, mas pode ser um autismo aí leve, né? Entendi. Né? Se ela tem contato visual, né? A pastora está falando que tem contato visual, não porém, tem. Contato visual ela tem. mas também, porém, tem algumas crianças autistas que têm. Então, cada caso é um caso, né, Shirley? Não, minha cunhada vai levar ela na fono. Isso. Já marcou fazer certinho. audiometria, né? Tá bom? Tá bom. Obrigada, Olha, gente. Olha, tem aí um futuro para intérprete, viu, Juliana? Mais alguma pergunta, gente? Pessoal? Oi? Acho que o povo foi arrebatado. Misericórdia, nós não podemos ficar, não. Fala, a Marli, já com a experiência com criança, né? Vamos lá, Marli. Shirley, sobre essa questão da surdez, eu queria saber se você conhece alguém que, uma vez eu vi uma reportagem, eu não me lembro se era um programa do Jô, é muito antigo, porque eu sou bem das antigas já. Aí, somos, né? Somos experientes. Aí eu vi uma reportagem de uma mulher, ela na época devia ter uns 40 e poucos anos, eu acho, que ela não usava aparelho e ela não usava língua de sinais. Ela se comunicava pela vibração. Então, sempre ela, quando ela precisava se comunicar, ela apalpava a mão dela em algum lugar, uma mesa, uma Meu parede, Deus! era coisa tremenda, assim. Eu queria saber se tu conhece alguém, assim, do teu convívio? Não. Meu Deus, me arrepiei. Ela desenvolveu e ela entendia tudo. Claro que daí, e ela falava também. Só que assim, daí é uma pessoa que é surda, ela não tem a mesma emissão de som igual a gente, igualzinho, isso, né? Mas eles chegam assim, 99% bem pertinho, assim. Foi impressionante. Eu fiquei de cara com ela, porque realmente. é uma coisa que é raro, né, Silene? Já vou te passar a palavra, Luciana, só para complementar aqui o que a Marli está falando. Vocês viram a narrativa do sonho da Daniele? Opa, pessoal? Então a gente fala depois. Fala, Luciana. Luciana? Oi. Começou um pouco lento. Então. Cadê os homens dessa turma? Só tem as mulheres falando aqui.
I am here, but I not have questions. Ah, nossa! Vamos, Luciana. Então, outra pergunta, tá? Uhum, No uhum. caso, no caso, uma pessoa que entende as palavras erradas, tipo, vela, ela entende velha, isso com uma constância absurda. Assim, troca muitas palavras, ou escuta uma música e não consegue entender o que diz, mesmo na sua língua. Isso é um tipo de surdez ou não? Ai, não consigo te responder isso, Luciana. Eu Luciana, creio. Elisângela está mais. Ó, Elisângela, vai lá. pode ser uma dislexia auditiva Isso. Uhum, ou uma dislexia mesmo de escrita e audição. uhum. No caso, a dislexia, talvez seja. Eu estou falando de mim, tá? Ah, pode ser. Uhum. Eu com É uma coisa 48 muito anos, estranha. 48 anos, eu descobri que sou dislexa. Uau! Ah, então com Hum. 53 o negócio também tá de boa. Desde É. quando eu me entendo por gente. Desde quando eu me Aham, entendo por gente, assim, entendeu? Então, o aham. pessoal até brincava, me chamavam de a velha da praça. Meu Deus! Tinha o programa Praça é Nossa, Isso, aham. tinha uma velha, Gente. Ah, personagem ah. velha que trocava tudo, né? Uhum, uhum. Trocava todo caranguejo, ela entendia, me dá um beijo. Aham, aham, aham. Eu sou É, assim desde quando eu, por gente, sabe? O mais é. interessante é que isso não ocorre em inglês, entendeu? Uhum. Olha Em só. inglês isso não ocorre, é só em Né? português que eu entendo as Aham. palavras erradas, que eu escuto uma coisa, entendeu? E entendo outra. Isso é desde criança. E às vezes, por exemplo, uma música em português mesmo, eu escuto um refrão e não entendo o que está dizendo. Eu tenho que ver a letra, tenho que procurar a letra para poder. É uma coisa meio estranha. É. Assim, estou abrindo meu coração para vocês, depois de 53 anos. Luciana, Mas, sempre foi assim? ah, Sempre, sempre fui assim. Ah, tá. É que aí já assim, foge bastante da minha área. Vai lá, Elisângela. é que muitos de nós, né, a grande maioria, como também tem muitas pessoas agora tendo diagnóstico de autismo adulto, em Uhum, nosso tempo lá atrás, a gente não tinha rótulos, né? Ninguém uhum, rotulava. Ah, o professor se tinha necessidade de incentivar o aluno, por mais que ele tivesse dificuldade em dar alguma coisa. Nós somos uma geração que deu alguma coisa, entendeu? Essa geração que está vindo, infelizmente, pelo rótulo, as portas se uhum, fecham. Né? uhum, Ah, lá o menino que é TDAH, ah lá o dislexo, ah lá o autista, ah lá o surdo, ah lá o mudo, né? uhum, Aquele com deficiência intelectual. Então, o rótulo fecham as portas, né? uhum, E Luciana, provavelmente seja assim uma dislexia auditiva. Procura um fono, né, um uhum, fonoaudiólogo, que ele vai fazer os testes certinho, né, ou um psicopedagogo, ou um neuropsicopedagogo. Depois eu mando certinho lá no grupo para você, no seu particular. uhum. Daí eles vão fazer um exame profundo, né, e descobrir, tá bom? Obrigada. Eu sempre tive uma dificuldade de escrita, principalmente eu sou fisioterapeuta, então por isso que eu também estou bem dentro do assunto daqui falado. E Aham, eu sempre ó, tive olha. dificuldades, né? E tanto que assim, eu falo muito bem, me comunico muito bem verbalmente, né? Mas quando se pede para mim Uhum, fazer um relatório, é um parto. Eu demoro quase horas e horas para a minha mente é mais rápida que a minha escrita, né? Então, uhum, onde tem essa angústia. Daí, quando o meu filho teve o diagnóstico de autismo,
há tempos atrás, alguns pais que são amigos em comum comigo, né, que tem os filhos dentro do espectro autista, todo mundo fazendo testes de exames de DNA, genética, para saber quem tem, né, quem está com um problema genético que levou para os filhos. Eu falava para eles, imagina, eu fazer isso, eu quase 50 anos descobri que o autista da casa sou eu. Não, vamos deixar quieto. Falando em família, o meu pai, com a minha mãe, e no café da manhã, falei, mas você com 7 anos você foi diagnosticada como dislexia. Então, pensa, eles deixaram quieto, não me taxaram, né? E hoje tanto que o pessoal da reabilitação, que trabalhava comigo lá onde eu morava, lá em Sumaré, você é um milagre, né? Porque um dislexo, só 5% entra numa faculdade. E eu tenho a faculdade, pós-graduada, e tudo mais, né? Então, Glória a a gente é uma Deus, glória a geração Deus. do certo, Aham, entendeu? exato. Olha, uma dica que eu te dou, Elisângela, quando que precisar fazer um relatório, grava a tua fala, porque aí depois para transcrever fica bem mais fácil. Sim, É uma eu tenho. sugestão. E detalhe, né? E Deus fala ainda que é para me escrever um livro. Quando ele falou isso, eu falei, Jesus, ele escolhe as coisas loucas mesmo. Então eu tenho gravado mesmo, né? Um Algumas coisas para audiobook aí, poder. ó. Senhor, o senhor não disse que tinha que escrever, tá o audiobook aí, ó. Não é? Então, vamos lá. Gente, que maravilha, já como a gente vai descobrindo coisas, né? Mas, glória a Deus, porque eu não me foquei na clínica, porque na época, inclusive, quando apareceu o modismo de fazer o implante coclear, eu não tinha dinheiro para fazer na minha filha. E glória a Deus por isso, porque eu teria me arrependido amargamente. Porque eu estudei com alunos, 3 foram implantados. Um pediu a reversão, a outra não se aceitava, e ela sofria bullying, porque os surdos diziam que ela não era pura. Tem essas coisas também, né? Então, o dela não dava para reverter. E a terceira pessoa que fez, quando ela já era adulta, nossa, ela ficou felicíssima da vida, porque agora ela podia ouvir música. Então, são coisas bem diferentes, né? Então, aquilo que foi feito no passado, em que eles até chamam de ouvintismo, de querer fazer que o surdo ouvisse, só por milagre. Mas eu creio que Deus pode fazer isso. Mas quando a gente entende que Deus tem um propósito, inclusive com a surdez de filhos, que a gente entende que porque Deus quer salvar a todos. E muitas vezes, para salvar o surdo, tem que ter um outro surdo. É aquela situação do autóctone, que, assim, por eles mesmos, vê que a grande maioria das informações que a gente teve agora, pouquíssimas são questões de igrejas. Nós temos uma igreja que fez uma plataforma colocando a evangelização do surdo. O que nós vemos mais é a questão das escolas, as leis nas escolas, o grupo que se reúne por causa da afinidade com o gosto. Como é que eu chamaria isso, Marcelo? Quem gosta por causa do esporte. Então, são portas que a gente percebe que existe possibilidade de nós adentrarmos, se nós oferecermos através nem tanto da igreja, porque muitas vezes o surdo ele já sofreu tanto bullying que dificilmente ele vai para a igreja,
Mas se nós fizermos o caminho inverso, se nós formos até a comunidade onde ele vive, com descobrir uma coisa que ele goste de fazer e alinhamento de propósito que abre porta. Perfeito, maravilhoso isso aí. É ideia fantástica. É isso que nós precisamos fazer e para abrir a nossa mente, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Eu fiz muita bobagem com a minha filha, porque fui mal aconselhada também, mas, graças a Deus, foi na igreja que começou a história da Libras. Depois é que eu descobri que já tinha... Vê que a lei é de 2002, abril de 2002, eu só fui conhecer em agosto de 2003, mais de um ano depois. Então, a falta de informação. E na minha época, nós não tínhamos as facilidades que nós temos hoje, de vídeos, na época era apostila, de desenhozinho no papel, aula dada por surdo, até a gente conseguir entender o que ele estava falando, levou muito tempo. Então, hoje nós já temos cursos universitários, nós já temos surdos doutores, glória a Deus, porque nós temos pastores, nós temos missionários. Então, coisa que na minha cabeça era impossível de existir. Eu achava que o surdo jamais teria capacidade para isso. Aí Deus me ensinou, através da minha filha, né, que ela rapidamente aprendeu a língua de sinais e fez com... Eu ainda estou aprendendo nesses 20 e poucos anos, né? Ainda estou aprendendo muita coisa, é muita dúvida, mas o que a gente tem que fazer? Dar continuidade, né? Não podemos parar. Mais alguma questão? Amei essa aula. Não? Passamos adiante, então? Então, agora nós vamos falar sobre a tradução, o DOT, o DEF, Only Translation, que a missão do DOT é incentivar e capacitar a comunidade surda evangélica brasileira para que ela assuma a tradução da Bíblia para a sua própria língua. A visão do DOT, né, é a Bíblia traduzida em Libras, gravada em vídeo e acessível gratuitamente. Então, todos já baixaram o app da Bíblia DOT? Pessoal? Eu sim, Cirlei. Todos já têm conhecimento, né? Então, um valiosíssimo instrumento que está à nossa disposição, porque como que nós vamos falar com um surdo? Nós podemos levar no celular e mostrar para ele um versículo. Vai ter muito surdo chorando, sendo a hora que ele descobrir o que Deus faz por ele, o que Deus pode fazer por ele, milagres podem acontecer e que eles podem ter a vida eterna, né? Sempre por causa do que Jesus fez por nós, não só por ele, que nós temos esta possibilidade, né? Então, eu vou mostrar aqui compartilhar isso aqui. No Brasil, existem mais de 2 milhões de surdos. São pessoas com baixo nível de audição ou incapazes de ouvir. A grande maioria dos surdos se comunica em Libras como sua língua natural e poucos conseguem ler em português. É estimado que apenas 1% dos surdos professa a fé cristã. Por isso, são considerados um povo não alcançado. Além disso, não existe nenhuma Bíblia completa em Libras.
Um projeto inédito está unindo surdos, intérpretes, teólogos e especialistas em manuscritos bíblicos para traduzir e gravar a primeira Bíblia completa e revisada em Libras em alta qualidade de forma visual. Crianças, jovens e adultos, eles precisam da tradução para que ela possa ser expressa ao surdo e ele possa sentir a palavra de Deus em língua de sinais e ela se tornar muito mais clara. E isso é muito importante. A palavra de Deus é muito importante porque ela é capaz de nos ensinar e através dela podemos perceber o que é que a palavra nos diz para nos dar restauração de vida e entender o que é que ela manda, e isso é importante. Por quê? Porque cada pessoa precisa conhecer a Bíblia e o plano de salvação que Jesus nos ensina também. Esse projeto está unindo parceiros e instituições em todo o Brasil para promover e avançar este programa, para que pela primeira vez surdos venham a compreender a Bíblia na sua primeira língua. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho, para que todas as pessoas que creiam nele não morram, mas tenham a vida eterna. Esse é o versículo que toca muito o meu coração, a mensagem da cruz. Jesus me substituiu na cruz e isso é muito relevante para a minha vida, é muito poderoso para o meu coração. Venha participar você também. Para contribuir ou se envolver, fale conosco. Então, pessoal, o que vocês acharam? Eu acho o projeto do DOT uma coisa gigantesca, fantástica, e que tem que parabenizar, levantar e dar glória a Deus, porque realmente é fantástico. É verdade. Aleluia, aleluia. Vamos, Marli, a entusiasta. Ô Cirlei, conta aí pro pessoal da sua participação no DOT. Acho que é interessante eles saberem da sua participação lá. Eu participei junto com a equipe, surdos ouvintes, teólogos, linguistas, intérpretes, e é uma coisa maravilhosa o projeto, que a leitura da Bíblia, como transferir para o surdo para que ele absorva e ele mesmo passe para a língua de sinais o sentimento dele, o significado da Bíblia. Então, eu sou uma entusiasta, porque, para mim, é um excelente instrumento de trabalho. Queira Deus que a Bíblia esteja toda traduzida para Libras, porque vai facilitar bastante a interpretação, né? Mas é uma coisa, assim, fantástica, né? Assim, que se pudesse só trabalhar nisso, mas tem toda uma equipe, tem todo um trabalho, e eu dou glória a Deus por ter a oportunidade de ter participado, né? Mais alguma observação? Até a Elisângela estava falando, né, de como seria a bênção se tivesse a Bíblia em áudio, né? O projeto DOT já tem livros que foram traduzidos, eles estão no português escrito, vamos dizer assim, né? E no português falado. Então, à medida que você vai vendo, você pode ler e ouvir. Então, é uma coisa fantástica, né? Sim, viu, Shirley? Porque o meu filho é deficiente visual também, né? Ele é autista e deficiente visual. E logo que ele começou a fazer o tratamento lá atrás, quando ele era pequenininho, a gente não tinha um diagnóstico de autismo ainda, quando ele tinha 2, 3 anos, quando eu vi a Bíblia
em braille, eu quase chorei. Falei, coitado do deficiente visual, para ele levar gente, sem brincadeira, é enorme, é 20, 30 livros. E, Né? é o tamanho do jornal, né? Não dá para levar, tem que levar um carrinho, né? Para a igreja, para poder ler a palavra. Né? A acessibilidade ainda é muito difícil. Isso, exatamente. Então, o projeto, né, em nome de Jesus, a gente vai finalizar. Então, a ideia também de colocar em áudio, né? Porque aí você leva no celular, no tablet, você pode estar ouvindo, vendo, tudo depende do contexto, o que você quer primeiro ler para você quer saber como é que o surdo traduziu. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Mais alguém? Ok, então vamos passar para o próximo. Falando de evangelismo, o que é evangelismo? Contar as boas notícias sobre Jesus para as pessoas. Mas como é que eu vou contar? Como é que eu vou falar com os surdos, se eu não conheço a língua de sinais? Então, eu tenho que ter pelo menos um intérprete, né? E se todo crente é chamado para evangelizar, como é que vamos fazer? Na apostila da pastora Sueli, tem um tópico, estratégias para o evangelismo. Agora, nós só precisamos fazer uma adaptação para Libras, porque nós temos que nos preocupar de como fazer esta comunicação. Então, existem estratégias através de teatro, através de música, sinalizadas, com apresentação de surdos que fazem a dança. E nesse mês de setembro, nós temos uma data bem legal, que é o dia 26 de setembro, que é o dia do surdo. E o mês de setembro antes era só o Setembro Azul, que era o específico dos surdos. Agora tem o verde também. Então, eu vou passar o vídeo. Setembro Azul e Setembro Verde trazem visibilidade para surdos e pessoas com deficiência. O Setembro Azul foi criado para celebrar a grandeza da luta e das vitórias da comunidade surda. O setembro se veste também de verde, em homenagem às pessoas com deficiência. Essa é uma época importante na busca pela conscientização da população em geral, sobre a inclusão social desses cidadãos que por muitos séculos foram negligenciados. Neste oceano de alegres tons, queremos parabenizar todas as pessoas com deficiência pelas suas conquistas, mas peço respeitosa licença, porque aqui no blog o nosso foco são os surdos, as pessoas com deficiência auditiva. Na verdade, podemos dizer que são aquelas pessoas que têm o dom de escutar com os olhos. No silêncio, às vezes bem profundo, elas têm o poder de ouvir para além dos sons. Então, leia o texto até o final para entender um pouco mais sobre o Setembro Azul e sobre o Setembro Verde. E se você considera que nossos conteúdos contribuem para tornar o mundo mais justo e inclusivo, peço que curta, comente e compartilhe. Agradecemos sua generosidade e isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdos relevantes sobre o tema. Vamos juntos tornar o mundo melhor. Setembro Azul, um convite à compreensão e empatia com relação à surdez.
O silêncio encontra sua própria canção nas mãos de um surdo. Elas são ágeis e dançam no ar, na vibrante expressão do corpo e dos olhos. E as mãos conversam sem que para isso seja necessário emitir um único som. Que beleza e riqueza podemos encontrar nesse mundo silencioso, mas que é intensamente sentido pelos nossos corações. Nas páginas da vida, os surdos usam a língua de sinais para escrever sua história com fé e determinação. Cada desafio enfrentado é um passo em direção à liberdade, à autonomia, à inclusão e ao reconhecimento de seus direitos, suas capacidades, suas potencialidades. Os surdos nos ensinam uma valiosa lição: que uma língua transcende os sons e que a comunicação genuína vai além das palavras. Isso é muito lindo. No Setembro Azul, somos convidados a descobrir a vastidão de um mundo silencioso. Aqui, a comunicação se manifesta através de todo o corpo. Cada gesto, por vezes intermediado pelo intérprete de Libras, é uma ponte capaz de romper a barreira entre dois mundos. E isso permite que os surdos sejam ouvidos, não importando a forma como se expressam. No Setembro Azul, somos convidados a reconhecer e valorizar as vozes dos surdos. Elas foram por séculos silenciadas. Entretanto, atualmente, as suas histórias, as suas conquistas, as suas lutas alcançam os corações de todos os ouvintes. Que cada palavra na língua de sinais se transforme em luz e faça brilhar a compreensão, a inclusão e o respeito pela maravilhosa comunidade surda. No Setembro Verde, basta a discriminação. Setembro Verde é um mês dedicado à conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, enfatizando a importância de colocar um fim à discriminação. Nesse período, celebramos a diversidade e reconhecemos que as pessoas com deficiência enriquecem nossas vidas com suas experiências únicas e perspectivas valiosas. Ao promover a igualdade de oportunidades e respeitar as diferenças, abrimos portas para um mundo mais justo e inclusivo, onde todos podem contribuir plenamente para o progresso e a harmonia social. A diferença não pode ser uma barreira. É tempo de abrir os ouvidos da alma. É tempo de enxergar a comunicação gestual e visual como importante e válida. É tempo de compreender que a diferença trazida por qualquer pessoa com deficiência não é uma barreira, mas sim um caminho para o enriquecimento mútuo. Que a chama da solidariedade arda no peito de cada um de nós, nesse Setembro Azul e Verde, para que sejamos impulsionados a construir um mundo onde todos sejam ouvidos e todas as formas de ser no mundo sejam valorizadas. No mês de setembro e em todos os outros meses do ano, devemos erguer as nossas mãos e nossas vozes em apoio a todas as pessoas com deficiência, para que este seja um novo tempo. Enfim, uma nova era de celebração, de aprendizado e de transformação, onde a inclusão floresce e a diversidade resplandeça em todo o seu vigor. Em suma, o mês de setembro precisa ser lembrado como um símbolo de luta, de união, de respeito e de visibilidade para todos. E que, além desse período especial, continuemos a trazer à tona a importância de valorizar e incluir todas as pessoas, independente da sua condição, criando um mundo verdadeiramente harmonioso, diverso, rico e feliz. Você concorda? Siga as páginas da Signo Web nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. E fique por dentro de todas as novidades sobre o assunto.
Então, pessoal, desculpa. Se o Evangelho é uma boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, evangelizar é contar para quem não conhece e explicá-la para quem não entende. É difundir as boas novas de que Jesus morreu por os nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que ele é o Salvador e Rei, que ele agora oferece o perdão dos pecados, o dom da liberdade no Espírito, e todos os que se arrependem e creem. Definição de Lausanne. Então, como instrumentos, como estratégias, como ferramentas que nós temos, o plano de salvação que está na Bíblia DOT, que está, ou com o DOT, né? Que é um plano bem simples, bem visual e nas duas línguas, né? Como nós podemos chegar para o surdo e mostrar este plano. Também vejo aqui, né, nós temos a possibilidade da utilização de instrumentos também. A SBB também tem um projeto de tradução da Bíblia, e eu não sei se vai ser possível ver isso daqui. As Aventuras da Bíblia, a revistinha infantil, mas ela traz uma novidade maravilhosa, que é Dá para perceber o QR Code? Dá. Ali, ó. E ele remete para a língua de sinais no YouTube. E também tem os salmos para desenhar, para pintar, perdão, e também tem o QR Code aqui também, ó. Esse aqui é os livretos que o Marcelo, através da SCP, conseguiu na SBB. Então, não sei se dá para fazer propaganda, quem quiser pedir, pode ser feito desta forma, aí eu não sei, mas eu estou mostrando isso aqui. E no domingo que vem, dia 17, nós vamos estar fazendo o passeio evangelístico. Nós vamos sair da igreja, quer dizer, do prédio da igreja, né? E vamos caminhando, ou vamos de ônibus, eu ainda não defini, a gente não definiu com o pessoal. Nós vamos para um shopping fazer evangelismo, porque com a língua de sinais a gente não precisa falar. Então, nós vamos aproveitar, ainda tem alguns livretos que eu vou aproveitar para algumas crianças que estiverem por lá, né? E também tem os flyers do DOT, que fala da língua de sinais, que fala do plano de salvação, e a gente vai aproveitar o mês de setembro, o Setembro Azul, que existe toda uma criatividade em cima desse azul, que representa o mar, as profundezas da luta dos surdos. Então, eles criaram uma poesia com relação ao Setembro Azul. Então, uma excelente oportunidade que a gente pode aproveitar. E, inclusive, eu estou me programando, Marcelo, de preferência, que eu não gosto de carro, mas de dia 24 de setembro, a gente possa estar se encontrando lá em Itajaí
porque é uma grande oportunidade de verificar como se o surdo se interagem, mesmo assim, para eles não existe barreiras, mas eles conseguem se comunicar de alguma forma, e eu acho que isso vai ser uma oportunidade muito boa. Você está escutando? Sim, eu estou escutando, estou escutando. E desafio, já que a gente fala as coisas para o Marcelo, e ele já dá desafio, então agora fazer o inverso, já lançar um desafio, dizer assim, para a gente poder participar. E também tem o grupo do Caminhoneiro Surdo. Faz algum tempo que eu não vejo nenhuma manifestação deles, mas eles estão no Facebook. Também é uma forma de estar vendo o trabalho que eles estão fazendo, né? Então, acho assim, como tem muita coisa que a sociedade está apresentando, eu acho que nós, a igreja, temos que também estar em igualdade, né? Alguma questão, alguma pergunta? Ai, meu Deus, como vocês ficam em silêncio assim. É porque a aula tá boa demais. Que bom. Não, realmente, quando começa a trocar, essa troca de informações é muito, nossa, é enriquecedor, né? Coisas que eu não domino, coisas que eu não sei, mas tem sempre alguém que tem a opinião com fundamento, né? Não adianta a gente falar algumas coisas, mas assim, aproveitar todos os momentos. Uma grande porta está aberta e nós temos que vencer todas as adversidades, né? São muitos adversários, mas a gente vai vencer, em nome de Jesus. Mais algum questionamento? Amém. E a palavra-chave dessa aula são boas novas. Alguém tentou fazer a atividade, assim, além do Marcelo, que ganhou ganhou um 50 com estrelinhas, né? Mas, assim, alguém teve dificuldade, alguém não conseguiu fazer porque eu não, onde é que eu vou procurar surdo? Como é que eu vou me comunicar? Então, o desafio, não, na verdade, a atividade não é para saber quantos surdos. Se tiver um, glória a Deus. Se tiver 10, maravilha. Então, pode falar, Elisângela. Eu e as meninas aqui da minha cidade, que é a Juliana, a Marcinha, né? E a Sandra, a gente vai fazer junto o trabalho. Que ótimo! Isso. Né? A Marcinha propôs, achou bacana a ideia da gente fazer juntos. Então, e como essa semana foi corrida para mim, né? Fiquei mais jovem, né? E como eu visto a camisa da inclusão, né? Isso, perfeito. Então a gente vai fazer juntas, tá bom? Daí, assim que a gente se organizar o nosso horário, a gente não vai só, eu creio que a gente só não vai levantar aqui da cidade de Lins, como na região. Isso. Tá bom? E principalmente assim, o que as igrejas, né, da comunidade estão fazendo? Porque a gente vê assim, tu encontra mais coisas nas escolas, nas empresas, porque nas escolas porque é obrigada por lei. Sim. Nas empresas porque eles têm um incentivo
Financeiro. E obrigatório, porque senão pagam multa, né? É. Então, eles têm que ter pessoas com deficiência por causa da lei de cotas. Agora, e nós? O que nós estamos fazendo? Sheila, eu Assim, costumo dizer que a igreja tem que ser visionária, até comentei com o Marcelo. uhum, A igreja, ela tem que a gente já tinha que estar muito mais à frente com relação à inclusão, né? exatamente, A gente exatamente. está apanhando da sociedade. Enquanto o Exatamente. mundo está incluindo eles em coisas mundanas, a gente está fechando as portas das nossas igrejas para eles. Exatamente, exatamente. Assim, e não é só a presença do intérprete, né? É Não. ter uma igreja inclusiva, bilíngue, e que atenda também as outras deficiências, né? Quantas pessoas... as igrejas geralmente é numa escadaria. O cadeirante sobe, aí como dizia um pastor, é a única vez que o cadeirante levanta da cadeira, porque alguém tem que carregar no colo para levar até o andar de cima, né? Então, coisas como assim, as pessoas com baixa visão, ou cegas realmente, elas ainda têm o áudio, né? Sim. Mas aí o pastor está lá, o pregador está falando e diz assim, abra suas Bíblias no capítulo tal. Eu disse, puxa vida. E assim, no cinema mesmo, né? Tem cinema para deficientes visuais, que fica uma pessoa do lado descrevendo tudo que está acontecendo. Meu Deus, arrepiou. Né? E a gente, cadê? É um povo não alcançado, né? É a nossa janela 1040. Que às vezes está do outro lado da rua, né? Sim. Às vezes estão tão perto, mas tão distante por causa das diferenças linguísticas, né? Mas no meio da pandemia, quando comecei a despertar o meu propósito, né, o Espírito Santo falou muito forte. Só quem sente a dor sabe o valor. É verdade, é verdade. Então, para complementar a atividade da semana passada, que vai ser entregue, de preferência até o dia, for marcado dia 17, né? Então, assim, quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Quais foram as novidades? Nós queremos boas notícias, né? Quais eram as boas notícias? O que está se fazendo? O que nós podemos fazer? O que as lideranças das igrejas, o que a missões está fazendo com este povo não alcançado, né? Que é minoritário, que precisa muito da nossa ajuda. A nossa ajuda ficou até um pouco assim arrogante, né? Que nós cumprimos, no cumprimento da nossa missão, né? Mas, assim, Jesus disse, ide a todas as nações. Então, a nação surda está aí para ser evangelizada. Amém? Amém. Gente, mais alguma colocação? Cadê os homens, com a exceção do Marcelo? Porque eu só vi o Marcelo falando hoje. Não ouvi mais ninguém dos homens. Mais algum questionamento, pessoal? O Josué achou engraçado. Não é para achar engraçado, é para falar. Tá com vergonha, né? Mas fala, Josué. Não, ele não quer falar. Pessoal, mais alguma coisa? Então tá joia. Não tem próximo, acabou.
Tudo certo. Então, podemos encerrar? Sim, Silene, Encerrar pode só a encerrar, terminar a gravação, né? grava- Uhum. E a aula também, né? A oração também não precisa ser gravada, não, né? A princípio não, Silene. Ok. Pode fazer depois, né? Uhum.